Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, todos os que creem. Todos os que creem têm o direito de serem abençoados, mas os que não creem, esses ficam para trás, ficam de lado. Mas todos os que creem na palavra que sai da boca de Deus têm o direito à vida e à vida com abundância, porque foi essa a palavra que Jesus deu para nós. E não somente essa, mas todas as palavras que saíram da boca de Deus é para o nosso bem, não para apenas a gente ter conhecimento, não para termos apenas informações, não, mas para que uma vez praticada, essas palavras venham se materializar em bênçãos em nossas vidas. Mas também, quando a pessoa fala uma palavra, usa sua língua para amaldiçoar, para dizer que vai se vingar, para praguejar alguém, então essa palavra que sai da boca da pessoa que tem uma intenção má, com certeza vai ser mortífera para ela. Eu não sei se você me compreendeu direitinho, mas se você não compreendeu, você vai entender agora lendo esse versículo. Olha só o que diz o texto sagrado. A língua benigna é a árvore de vida. Quer dizer, a língua que fala o que é bom, a língua que promove o que é bom, os bons pensamentos, as bênçãos, bondade, misericórdia, perdão, a língua que confessa, sobretudo, Jesus Cristo como Senhor, essa é a árvore da vida, é vida, mas a perversidade nela deprime o espírito, que quer dizer, quando uma pessoa, por exemplo, está de bem com a vida, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a sua boca se abre e ela jorra, faz jorrar a vida, jorrar a esperança, jorrar a fé, confiança, certeza do amanhã. Ela vai confiar, ela vai manifestar através da palavra que passa pela sua língua. Essa palavra de fé vai produzir vida. Porém, quando há perversidade na língua, quando a pessoa começa a confessar o mal, quando ela diz assim, para mim não tem mais jeito. Sabe de uma coisa? Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Quando a pessoa começa a confessar essas desgraçadas palavras,
É porque a língua dela é perversa, contra si própria. Então, quando uma pessoa fala o que não presta, ela está prestando um desserviço a si mesma, ela está se amaldiçoando, ela está se amaldiçoando. Por quê, meu bispo? Olha só o outro versículo que fala sobre a língua, em Provérbios também. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, quer dizer, quem ama a língua, comerá do seu fruto. Se você ama a sua língua, você gosta de falar abobrinha, você gosta de falar besteira, você gosta de falar palavrão, você gosta de falar para chamar atenção para si, então você vai colher o fruto da sua língua. Você já viu quantas e quantas pessoas falaram, confessaram que a vida delas não tinha jeito e elas sofreram um inferno, até que pela misericórdia de Deus um dia vieram conhecer o poder da palavra de Deus. Mas também você já deve ter visto pessoas que usaram a língua para confessar: ó, Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecadora, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não mereço a tua atenção, mas eu creio na tua palavra, eu confesso, eu sou um pecador e eu preciso de perdão. Quando a pessoa com a sua língua confessa Jesus como Senhor, quando a pessoa com a sua língua confessa os seus pecados, quando a pessoa com a sua língua confessa perdão ou perdoa a pessoa que ela tinha mágoa, então ela se faz bem, ela passa a receber vida. Vida é o que está escrito aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem souber usar a língua vai ser abençoado, quem não souber vai ser amaldiçoado. Então, minha amiga, meu amigo, saiba disso. Se você não sabia, fique sabendo. Isso aí é um ensinamento bíblico e prático. Não adianta você saber, se você não praticar, não adianta nada. Não adianta você chegar na igreja, adorar Jesus, louvar Jesus com a sua língua e lá fora praguejar contra alguém, falar mal de alguém. Você vai estar colhendo aquilo que você plantou, porque Deus não aceita louvor de uma língua mortífera. Deus não aceita louvor de uma língua má, de uma língua que promove, que leva as pessoas àquilo que não presta. Deus não aceita. Ele abomina aquele que faz divisão, que cria divisões entre os irmãos, porque a língua que cria divisão é a língua satânica, diabólica, que é usada pelo próprio mal. E é claro, as pessoas que usam a língua dessa forma, como é que elas vão depois dentro da igreja, na maior cara de pau? Ah, Jesus, eu te amo, eu te louvo. Deixa de ser fingida, deixa de ser hipócrita. Isso aí não vai resolver o seu problema. Só resolve o seu problema se você colocar a cara no chão e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, que eu usei a minha língua de forma errada até aqui, mas a partir de agora eu só vou usar a minha língua para o que é bom. Eu não vou condenar, eu não vou censurar, eu não vou criticar ninguém. Muito pelo contrário, se eu não puder abençoar uma pessoa, eu vou ficar calado, mas pelo menos eu não vou amaldiçoar. Então, a pessoa que usa a língua com sabedoria, ela garante vida para ela. A partir do momento a partir do instante em que ela confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Quando ela, sinceramente, mas de maneira pura e verdadeira, diz: tem compaixão de mim, então a sua língua vai trazer vida para si. Mas a outra que usa a sua língua com fofocas, com intrigas, com maledicências, aquela que
promove o que não presta, faz correr aquela notícia ruim. Você sabe que tem gente que gosta disso, né? Tem gente que é especialista em promover uma notícia ruim. E, às vezes, promove uma notícia ruim com mais força ainda, pior do que era a própria notícia. Mas é porque são pessoas com línguas ferinas. E essas pessoas, com certeza, vivem mal. Você vê, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela fala só coisas deprimentes. Eu vou me matar, eu não aguento mais, eu sou pessoa fraca, para mim não tem mais jeito. Quer dizer, ela vive a confessar coisa que não presta. O que acontece? Ela acaba se sofrendo muito mais, sentindo muito mais dores, porque quanto mais você confessa o que é mal, pior fica a sua situação. Essa é a realidade. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir agora. Mas eu lembro que algumas vezes, já faz tempo isso, que agora eu aprendi, mas há algum tempo atrás, eu falava para a Esther assim, estou com uma dorzinha de cabeça. Na mesma hora que eu confessava aquela dorzinha de cabeça, que era uma bobagem, mas eu falava para ela, naquele momento, a dor de cabeça aumentava. Eu não sei se já aconteceu isso com você, provavelmente que sim. Quando você confessa uma coisa, quando você confessa uma dorzinha, qualquer que seja a dor, aí na hora a dor aumenta. Às vezes, quando a Esther fala alguma coisa, confessa alguma coisa, eu falo, não, está amarrado, não, isso não é nada, não, isso é besteira e tal. É justamente para cancelar, anular aquela maldita dor, ainda que seja pequena. Minha amiga, meu amigo, vamos aprender a viver de acordo com a palavra que sai da boca de Deus. Vamos aprender a conquistar, tomar posse daquilo que Deus prometeu com a confissão da palavra viva de Deus. Isso é fé inteligente, isso é fé inteligente, não tem nada de religiosidade, é uma fé sobrenatural, é uma fé que traz à existência as coisas que não existem. Nós vamos ver agora no testemunho da Kelly, você vai verificar como ela confessava ruim. Presta atenção, os testemunhos aqui sempre falam de uma forma assim, em princípio, no sofrimento, elas confessavam a dor, o sofrimento, e parecia que queriam angariar misericórdia das pessoas e ouvir aquela palavra, que pena, que pena. Então, minha amiga, meu amigo, presta atenção que isso é prático. Vamos ver o testemunho da Kelly. Meu nome é Kelly Rufino. Eu fui uma criança rejeitada desde a gravidez, né, da minha mãe. Eu fui fruto de uma aventura. E eu me recordo que eu cresci vendo os meus primos com suas famílias formadas e eu tinha a ausência de um pai. E aquilo fazia com que eu era uma criança muito agressiva, muito rebelde, eu sempre queria morrer. Foi com uma prima, que eu tinha, era uma prima de consideração, na verdade, e ela falou para mim, olha, hoje eu vou te apresentar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém que eu tô te apresentando isso. E aí eu fiquei muito curiosa, né, para saber, né, para saber qual era a sensação. E eu lembro que naquela noite a gente cheirou, né, cocaína. Eu lembro que nós passamos uma noite toda usando cocaína e eu bebi, né, também, né, com a consequência, né, do uso da droga, eu bebia muito. E era onde eu tentava esquecer o problema usando droga, né, preenchendo aquele problema de alguma outra forma. Aí eu conheci, né, uma pessoa também, e essa pessoa também usava droga, e a gente se envolveu e eu passei a morar com ele. Então, eu tinha como usar droga o tempo todo, sem ter que dar satisfação, sem ter que me esconder de ninguém, porque ele também usava. Eu parei com os meus estudos, né, na época, e o meu tempo era todo livre e eu usava droga. Ele chegava do trabalho, ia usar comigo e eu já estava usando o dia todo. Então, era uma coisa bem desregrada. Havia muitas brigas também, havia muitas discussões, muitas vezes a gente se agredia.
nós tivemos um pensamento assim, vamos ter um filho? Porque quem sabe a gente tendo um filho, eu vou me conscientizar de que eu estou grávida e aí eu vou parar de usar droga. A maior parte da gravidez usando droga e depois ele me conscientizou muito em relação a isso e aí eu fiquei uma parte da gravidez sem usar droga. Então, a maioria das vezes eu queria fazer ela dormir, né, para poder usar tranquila. E quando eu estava usando, eu ficava observando ela no berço e eu ali, drogada. Né? A cocaína já não fazia mais efeito, a maconha, a bebida, então eu passei a usar o crack. Então, assim, por muitas vezes, eu fazia a minha atividade de mãe durante o dia normal, mas contando a hora para que o período da noite chegasse, para que eu pudesse fumar. Eu me via presa, mesmo estando livre, porque o vício das drogas, as drogas, elas me aprisionaram de uma tal forma em que, assim, eu não conseguia viver sem as drogas. Eu usava droga todos os dias. Eu fui ficando bem magra, eu fui relaxando, né, com a minha aparência, comigo mesmo, assim. Então, assim, eu já não tinha coragem de sair para procurar um emprego. Eu tinha vergonha. E aí eu vi uma oportunidade, né, de traficar para que também eu pudesse sustentar o meu vício. Eu já tinha a minha casa, já virou um ponto de droga. Muitas vezes eu ameaçava ela, vai dormir porque já tá tarde, se não dormir vai apanhar. Era assim, para que ela viesse dormir, para que eu pudesse fumar o crack. Mas muitas vezes ela fazia assim, mamãe, quando você vai parar de fumar? Aí eu olhava para ela e eu falava assim para ela, pede para Deus, um dia a mamãe vai parar. Me sentia assim, um lixo. Eu sentia que eu não valia nada, que eu não tinha jeito, não existia um jeito para mim, só morrer. Que era um sentimento que eu trazia desde a infância, era um sentimento de morte. Até que eu tentei o suicídio, né? Nessa época eu tomei vários comprimidos e aí eu deitei e eu senti um acelero muito grande no meu coração e eu fiquei lá deitada por um bom tempo. E graças a Deus eu não tive nada. Foi quando eu recebi um convite de uma obreira, era uma consagração de obreiros e ela me parou na rua, ela morava perto da minha casa e ela me parou e me convidou para ser madrinha da consagração dela. Aí eu fiquei surpresa, assim, eu fiquei alegre, porque eu falei, nossa, eu não sou nada, né? Quem sou eu? Ela está me convidando para ser madrinha dela. E eu lembro que no dia estava uma chuva muito grande e era para ir às 7 da manhã. E eu peguei a minha filha, pequena, peguei uma bicicleta que eu tinha, coloquei minha filha no cano da bicicleta, peguei um guarda-chuva e fui. Então, a primeira reunião, eu sentei lá no fundo e parecia que o pastor estava falando comigo, embora ele nem me avistava, eu estava no último banco. Ele falava que quem tivesse o Espírito Santo teria tudo. E eu olhava para mim e eu pensava, mas eu não tenho nada. Como eu quero ter esse tudo, né? Então, para ter esse tudo, eu preciso ter o Espírito Santo? Tá, então eu quero aprender como ter o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir a voz dele, e aquela voz ela entrava dentro de mim. Eu lembro que estava tendo uma campanha na época, era até uma campanha de fogueira santa. Parece que eu vi uma luz no fim do túnel, assim. Eu enxerguei uma saída, onde eu só via a escuridão. E aí eu comecei a ouvir testemunhos falando em gerar o seu sacrifício. Aí eu comecei a pensar, nossa, vou gerar o meu sacrifício? Nossa, então eu vou ter que trazer à existência alguma coisa, né, que não existe. Foi onde eu comecei a trabalhar na praia. Eu não sabia fazer coxinha. E eu fui fazer, e eu lembro que a minha coxinha era horrível, porque a fritura, assim, a capa da coxinha não colava na massa. E eu falava, meu Deus, como eu vou vender isso? Mas eu vendi. E as pessoas elogiavam o recheio. Todo mundo falava que o meu cabelo era bonito. E aí eu cortei o meu cabelo, bem curtinho, assim. Tinha um cabelo bem comprido. Eu cortei ele bem curto e vendi o meu cabelo. Mas eu pensava assim por dentro, nossa, mas eu vou conseguir aquilo que eu quero, que era ser liberta das drogas. E eu consegui. Eu lembro que o meu sacrifício ele foi tão genuíno que nem as moedas eu troquei por notas. Eu subi no altar e eu levei comigo
e com o meu sacrifício, toda aquela raiva que eu sentia, todo aquele desejo de morte, subiu comigo aquelas escadas, toda aquela baixa autoestima. Eu subi uma pessoa carregada, cheia de bagagens, cheia de entulhos, de uma certa forma, que eu adquiri no mundo, e eu desci outra pessoa. Eu desci uma pessoa leve. Eu lembro que no dia que eu recebi o Espírito Santo, foi numa reunião de domingo, e nesse dia a gente estava na busca, e assim, é estranho assim, né, até explicar, porque é algo que não tem muita explicação, mas eu lembro que parece que eu não estava ali, naquele lugar. Parece que o meu eu foi transportado para outro lugar. Eu lembro que eu cheguei a um momento de alegria tão grande, onde eu não queria pedir nada, eu só queria agradecer. A partir daquele momento, onde eu recebi o Espírito Santo, eu quis, como um sentimento de gratidão a Deus, servi-lo. Eu estava ali à disposição. Eu lembro que eu sempre falava para Deus, a minha vida é sua, eu quero viver para fazer a sua vontade. E uma pessoa que era traficante, hoje leva a palavra de Deus para traficantes, para internos, né? Eu também hoje tenho um casamento, um verdadeiro casamento. Meu marido é abençoado, é um homem de fé. Hoje eu sou uma mãe excelente, eu acho. Eu sou uma mãe carinhosa. Hoje eu procuro conversar, eu não deixo nada passar desapercebido. De traficante a empresária. Hoje eu tenho o meu comércio, onde a gente está arrebentando lá. Nós temos visto a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, lá no meu comércio. Tudo isso eu devo ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Eu não teria conseguido nada. Eu não estaria nem falando aqui com esse sorriso, assim, sem o Espírito Santo. Magnífico, tá vendo? O que acontecia? Ela já nasceu com um complexo de inferioridade. Ela já nasceu marcada para sofrer. E, obviamente, conforme ela ia crescendo, ia se desenvolvendo, os pensamentos dela eram falados. Ela exprimia aquilo que sentia dentro. É assim que o diabo faz com as pessoas deprimidas. As pessoas que têm depressão, elas ouvem vozes. Essas vozes do além, do inferno, essas vozes são justamente para pressionar a pessoa para confessar. Minha vida não vale mais nada, não tem jeito para mim, eu sou um caso perdido. E começa a praguejar contra si mesmo, começa a falar mal contra si mesmo, começa a confessar o que não presta. Aí você diz assim, bicho, mas peraí, se eu estou me sentindo mal, eu vou confessar que estou bem? Não, claro que não. Você não vai mentir, mas também você precisa confessar? A pergunta é essa. Sempre existe um crentão aí, sabe como é? Que diz assim, é verdade, mas e se a gente vai mentir? Não, a gente não vai mentir, mas também a gente não vai falar o que está sentindo. Você não vai usar a sua língua para confessar o que não presta, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que tudo que não presta esteja dentro de você. Então, mas bicho, como é que é possível? É possível você manter na boca fechada, bolas. Ora essa, é ou não é? Se você não fala, você não estimula o sofrimento. Porque quando a gente está alegre, a gente então fala, e fala para todo mundo, a dar alegria. Você vê que quando ela fala do Espírito Santo, falou do Espírito Santo, ela falou com alegria, com gozo. Quando eu subi no altar, eu fui com todo o peso que havia em cima de mim. Então, essas palavras me agradaram. Então, eu senti gozo aqui comigo. Eu senti gozo, eu ri porque eu sabia que o final, ela, quando passasse pelo corredor ou pelo altar, ela iria ser livre, liberta.
permanentemente daquela maldição. Então, minha amiga, você vê que as palavras boas, doces, fazem as outras pessoas felizes e aí a própria pessoa também se faz feliz. Agora, as palavras de tristeza, de agonia, de confissão do que não presta, essas têm que ser evitadas o máximo. É melhor você ser muda do que falar besteira. Escuta, presta atenção. Eu sei que o pensamento sopra, coça a língua, para que a língua da gente fale o mal que nós estamos sendo acudidos. Mas quando nós, com sabedoria, mantemos-nos calados, então o mal fica sufocado. A gente sufoca o mal, a gente resiste o mal. E aí, logo em seguida, vem o alívio. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Nesta quarta-feira, na noite da salvação, a oração da concordância. Direto do Monte Sinai, o Bispo Macedo e demais bispos do mundo inteiro levantarão um grande clamor para que haja resposta de Deus aos seus pedidos.
E aqui no Brasil, estaremos em concordância de fé para que as maravilhas feitas neste lugar sagrado cheguem à sua vida. Participe da oração da concordância, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Daniele, eu sou estudante de administração de empresas. Eu cheguei na igreja cedo e cresci na igreja, nos ensinamentos da igreja. E eu percebia que tinha coisas erradas dentro de mim. Eu achava que eu era uma pessoa de Deus, eu achava que eu havia nascido do Espírito Santo, mas dentro de mim, no meu comportamento, quando eu estava sozinha e quando eu estava fora da igreja, eu via uma diferença muito grande. E eu tinha mágoas, eu não tinha vontade de viver, eu já trazia dentro de mim complexos de inferioridade, eu sempre achava que tinha alguém melhor do que eu, não acreditava naquilo que era falado. Só que isso começou a ficar insuportável dentro de mim. A mágoa que eu tinha mágoa da minha mãe, eu tinha desejo que ela morresse, começou a se intensificar muito. Eu não tinha mais o que fazer lá dentro. Era como se eu estivesse dentro da igreja com uma aparência. Então eu comecei a pensar, eu vou experimentar um pouquinho do mundo. Então vamos experimentar os namoros, vamos experimentar as amizades, vamos ver como que é lá fora. E aí isso brilhou muito, né? Balada, amigos, bebidas, muitas bebidas. E isso foi brilhando cada vez mais. Então eu saí da igreja, deixei de ir para a igreja, eu conheci o meu ex-marido e a gente começou a namorar, começou um relacionamento onde a gente pensou que seria o certo. Tudo aquilo que a gente não brigou no namoro, no noivado, a gente começou a brigar numa intensidade muito grande, o ciúme tomou conta, não tinha respeito, foi perdendo isso. Agredi bastante, né? Cheguei a machucá-lo, machuquei a minha mão, quebrei a minha mão nessa briga. Assim, coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E eu acabei fazendo. Houve traição, né, nesse relacionamento, e isso veio só piorando as coisas. A cada 10 palavras que eu falava, pelo menos 10 era mentira. Eu tinha necessidade de mentir. Mentir para não falar quem eu era. A máscara que eu vestia quando eu ia para a igreja, eu passei a vestir no meu casamento. Eu era uma coisa, tentava ser uma coisa que eu não era. Então lá fora, quando as pessoas nos viam, até tinha amigas que falavam, ai Dani, eu queria ter a sua vida. Eu queria que o meu casamento fosse igual ao seu. Mas elas nem imaginavam como era. Com todos esses problemas no casamento, o casamento chegou ao fim, né? E nesse momento que o casamento chegou ao fim, eu me vi de novo naquela situação de você tem duas escolhas. E eu de novo escolhi a errada. Eu de novo escolhi fazer tudo errado. E passei a beber mais ainda, passei a sair para baladas, passei a me envolver com todo tipo de gente. Então eu pensei, não existe felicidade. Isso é uma mentira. Não existe casamento. Não existe cumplicidade. Para que eu vou me envolver? E por que eu vou me importar se a pessoa que quer sair comigo tem um relacionamento? Quem deveria se importar com isso era ela. Eu comecei a me envolver com as redes sociais. Relacionamento por sites, bate-papo. Então aí ali você posta uma foto, ali você fala, mais uma vez, quem você queria ser. Eu conheci uma pessoa pelo site de relacionamento e a gente trocava mensagens. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente passou a quase que ter um relacionamento virtualmente, né? A gente se falava todos os dias, praticamente o tempo inteiro. E até ali eu via indícios de ciúme, porque ele via minhas redes sociais, ele via minhas fotos, ele via minhas coisas, então aí começou isso de novo. E mesmo sendo um relacionamento virtual, onde eu poderia simplesmente apagar e bloquear, eu não conseguia fazer isso, porque eu precisava dele para conversar. Eu me vi totalmente sozinha, sem ter para onde ir, sem o que fazer, sem o desejo de acordar no dia seguinte. Então eu falei, eu vou acabar com isso hoje. Eu cheguei em casa, separei todos os remédios que eu encontrei e eu tomei. Todos eles, todos os comprimidos que eu encontrei. Quando eu acordei, que eu vi que deu errado, eu me senti ainda pior.
tudo que acontecia só fazia eu me sentir pior. Porque eu pensei, nem para morrer, nem morrer eu consigo. Nas minhas redes sociais eu tinha de tudo, inclusive pessoas da igreja, que postavam fotos, postavam versículos. Eu tinha uma amiga que sempre me mandava uma música para falar que Deus ainda me queria, que eu ainda tinha chance. Eu falei, se o Senhor existe, o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai tirar esse vazio, esse buraco que tem dentro de mim. Se não acontecer nada, quando eu sair de lá, eu vou me matar. E dessa vez eu não vou tentar. Eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. E eu fui para a igreja. E quando chegou lá, o pastor foi falando, e tudo que ele foi falando foi abrindo meu entendimento, foi abrindo a minha mente, que eu nunca tinha me arrependido, que eu nunca tinha feito uma oração de verdade. Até a minha oração enganava. Até o que eu falava para Deus era mentira. E Ele me conhecia. Então eu cheguei e falei, naquela oração eu falei para Deus tudo que eu já tinha feito. Naquela oração eu tirei a máscara, então eu me vi ali, eu me vi a sós com Deus. Eu vi que Ele viu, que finalmente Ele pôde ver quem eu era. E finalmente eu pude mostrar quem eu era. Eu voltei para casa tão em paz, tão em paz. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu já tinha ido na igreja muitas vezes, mas paz eu nunca tinha sentido. Aquela paz de você encostar a cabeça no travesseiro e dizer, obrigado, meu Deus. Então eu fui bem radical, quanto às amizades, quanto às redes sociais, quanto aos sites de relacionamento. Foi a primeira coisa que eu deixei de fazer. Eu saí de todos os sites de relacionamento, excluí meu perfil de todos eles, apaguei todas as fotos que eu tinha que não condiziam mais com a vida que agora eu tinha decidido viver. A minha visão já estava diferente, então eu conseguia entender a importância que o Espírito Santo tinha para mim. E era o que eu queria. Eu não queria mais me afastar. Eu sabia que eu ia passar por tentações. Eu sabia que eu ia passar por dificuldades, por problemas que iam querer tirar o meu foco da fé. E a única maneira de eu não me afastar mais era receber o Espírito Santo de verdade. Não como eu falava que tinha. Era uma quarta-feira. Eu me lembro a roupa que eu preparei para ir para a igreja. Eu me lembro a pregação que foi feita. E foi justamente que quando o Espírito Santo vem, ele muda a pessoa e torna em outra pessoa. E eu falei, é isso mesmo que eu quero, meu Deus. Então eu comecei a falar para ele o que ele era para mim. A esperança, a vida, o prazer de viver, o futuro. Ele era o futuro, então eu comecei a falar isso para ele. Eu falei, eu sei que o Senhor é o meu futuro, eu sei que o Senhor é a esperança para a minha vida, eu sei que o Senhor é tudo para mim. Então eu comecei a louvar. Eu ouvia dentro de mim o Espírito Santo falar, agora você não está mais sozinha. E ali eu percebi que ele não estava mais do meu lado, ele estava dentro de mim. Aí veio a alegria. E quando acabou a busca, eu queria abraçar todo mundo. Eu queria abraçar as pessoas e falar, é verdade isso. Ele vem. Você recebeu também? Era essa a minha preocupação, a ponto de que quando eu ia contar para as pessoas, tanto a minha amiga falou, eu já sei o que aconteceu. Está estampado nos seus olhos. Você recebeu o Espírito Santo. Hoje eu digo que eu tenho vida, né? Então, a minha vida não depende do que eu tenho por fora. Não depende do que acontece, de quem me aceita e de quem me rejeita. Hoje eu tenho vida dentro de mim. E aonde eu vou, eu levo essa vida. Aonde eu vou, eu levo esse prazer. Eu não preciso mais depender das redes sociais, da quantidade de amigos, de um vício, para ser feliz, para ter paz, para dormir. Então eu comecei a fazer faculdade, troquei de trabalho, comecei a fazer planos para minha vida, né? E mudou completamente. Mudou o meu interior primeiro, para que depois viesse a mudar fora. Né? Mudou o meu convívio com a minha família. Eu era uma pessoa intolerante, orgulhosa. O Espírito Santo é o penhor de minha salvação. Ele é a alegria, ele é a vida, ele é a direção para a gente. Ele é o que me sustenta. Sem ele, eu não sei onde eu estaria hoje. Depois de tudo que eu passei, depois de tentar o suicídio, depois de sofrer acidente, depois de quase me perder, ele ainda me aceitou. Ele é tudo para mim hoje. Quem é contaminado pelo verme da malícia
não aceita carregá-lo sozinho. Ele procura espalhar o seu veneno para o máximo de pessoas. Claro que jamais se assumem maliciosos, mas sim como pessoas que querem abrir os olhos dos cristãos. Diga-se de passagem, esta é a frase predileta dos contaminados: abrir os olhos. Eles a usam no intuito de supostamente alertar os cristãos de coisas que são escondidas deles. O interessante é que esta frase foi a mesma usada lá no início pelo diabo no jardim do Éden, para enganar a Eva e levá-la a comer do fruto. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo trabalhou com a malícia para derrubar Adão e Eva, sugerindo que Deus escondia algo deles e que precisavam abrir os olhos. E assim comeram do fruto, e de fato seus olhos se abriram. Os olhos da malícia, da maldade e da perdição. Porém perderam os olhos da pureza e nunca mais viram Deus como antes. E nos dias de hoje, a estratégia do diabo se repete. Ele usa seus servos com as mesmas palavras para colocar a malícia dentro de muitos cristãos, para que passem a enxergar as coisas de Deus com maus olhos. São plantados como joio e estão espalhados por toda parte para confundir e contaminar. E assim, muitos estão perdendo a pureza e o temor, e já não enxergam mais as coisas de Deus com santidade, pois passaram a ter o olhar da malícia. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Diante de tanta sujeira que se vê nos últimos tempos, guarde os teus olhos e mantenha-os fechados para tudo que possa contaminar a sua fé e a boa consciência. Meu nome é Renata, eu sou professora há 18 anos que eu dou aula. Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal, né? Há muitos anos, mais de 30 anos aí ouvindo falar mal da Igreja Universal. Por exemplo, a cena das sacolas de dinheiro, né, sendo carregadas pelo helicóptero, foi uma cena que ficou bem marcante na minha mente. E eu lembro que eu estava assistindo e eu falava, ó, agora esse ladrão de pobres, né, ele vai ter o fim que ele merece, né? Agora a cegueira das pessoas cai por terra, né? Era isso que eu pensava. Inclusive teve uma ocasião em que eu passava aqui na frente da igreja, desse templo aqui, e eu morava aqui muito perto, né? Eu tinha um apartamento aqui perto. E eu lembro que eu passei por aqui estava sendo construído, e eu apontava e falava, olha lá, o dinheiro dos pobres investido nessa construção, né? A forma como era expressado essa ideia, essa falsa ideia, né, de que a Igreja Universal era sugadora de pobres, era uma forma bem violenta, né? A mídia ela é bem violenta em relação a isso. Era falado de uma forma bem posta, né, bem imponente, de que aqui era um reduto de criminosos, né, de que os pastores eram criminosos, né? Com certeza haviam coisas, características no Bispo Edir Macedo que me alfinetavam, né? Eu achava ele sarcástico, muito sarcástico, então era muito fácil compartilhar essa ideia, né, de que a Igreja Universal era uma empresa criminosa, uma igreja criminosa. Era muito fácil para mim compartilhar essa ideia, porque a maioria dos meus amigos e dos meus familiares compactuavam com essa minha ideia e com essa minha mentalidade, com essa minha visão em relação à Igreja Universal, então não era algo difícil, não. E paralelo a esse preconceito, eu tinha uma vida derrotada, totalmente destruída, né? Finanças engolida, não prosperava, as coisas aconteciam e em um espaço curto de tempo eu perdia tudo que eu conquistava. Então eu tive uma depressão profunda
ao ponto assim de não conseguir levantar da cama, ficar dias trancado no quarto. Eu tive também esquizofrenia, fui diagnosticada com esquizofrenia. Tinha um problema degenerativo no coração. Eu fui atrás de diversos recursos, né? Psiquiatra, fui atrás de psiquiatra, eu passei pelas mãos de 3 psiquiatras diferentes, vários psicólogos, mais de 10 psicólogos, e ninguém resolvia o meu problema. Tudo isso por conta da depressão, da esquizofrenia, de toda a problemática que envolvia e que eu necessitava daquela medicação, mas a medicação não resolvia a questão. Eu estava em casa numa sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã, e aí, no canal da Igreja Universal, apareceu um pastor fazendo o desafio de que se eu viesse à igreja, né, e meu problema não fosse solucionado, que ele rasgaria a Bíblia. E aí, em seguida, passou o testemunho de uma moça. E o testemunho dessa moça era muito parecido com a história de vida que eu estava enfrentando. A dor foi muito maior do que o meu preconceito, né? O desespero, né? O vazio de alma que eu sentia, aquela dor terrível que não passava, aquela tortura mental de ficar ouvindo vozes, de me sentir perseguida. Foi tudo muito maior do que o preconceito que eu tinha em relação à Igreja Universal. Eu fui muito bem recepcionada aqui na Igreja Universal e me senti realmente abraçada quando eu entrei na igreja, desde a entrada até aqui, né? Os pastores passavam, cumprimentavam, né? Eu me senti extremamente acolhida durante a ministração, durante a palavra, que parece que a palavra que foi liberada daquele altar naquele dia, ela parece que foi direcionada para a minha causa e para aquilo que eu estava vivendo, né? Então, assim, eu me senti motivada de forma exponencial naquela sexta-feira. No final do primeiro culto, que eu vim aqui na sexta-feira, no final do culto, todo aquele meu preconceito, ele foi por terra. Foi quebrado de forma bem intensa e bem significativa, né? Eu me saí daqui leve, saí daqui motivada, saí daqui cheia de esperança, saí daqui com vontade de voltar. E foi ensinado não uma fé emocional, mas uma fé inteligente. Né? Uma fé inteligente. Eu aprendi a usar a fé de forma inteligente. Foi cessado, eu fui curada da esquizofrenia, né? Fui curada da esquizofrenia, fui curada da depressão, fui curada do problema degenerativo que eu tinha no coração, né? A minha mente mudou, a forma na qual eu me vi passou a ser outra, eu passei a me enxergar de uma outra maneira, eu passei a ver a vida de uma outra forma, com muito mais leveza, porque a vida para mim até então, ele era um peso, né, extraordinário, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo uma noite inteira, coisa que eu não fazia há anos, né? Não conseguia dormir a noite toda, e eu tenho vencido, e tenho rompido, e tenho prosperado, através dessa força que se chama Espírito Santo. Eu ganhei uma outra força, uma outra dimensão, uma outra direção de vida quando eu recebi o Espírito Santo. E por conta do que a mídia jorrava, né, nos meios de comunicação, eu acabei protelando a minha bênção, a minha vitória, a minha libertação. E eu me sinto lesada hoje pela mídia, pelo que a mídia fez, né, impondo na minha mente de que a Igreja Universal era uma igreja criminosa. Eu imputo de forma bem significativa essa responsabilidade para mim também, de não ter buscado mais informações a respeito da Igreja Universal, de não ter me desafiado e procurado vir aqui e tirar as minhas próprias conclusões, né? Ao invés de ficar dando ibope para o que a mídia impunha, né? Para o que a mídia colocava nas redes de comunicação. O mesmo desafio que me foi feito um dia, né, de que se eu não viesse aqui a Bíblia seria rasgada, hoje acredito que eu tenho, diante dos inúmeros testemunhos que eu tenho vivido aqui, eu creio que eu posso fazer o mesmo desafio a você. Se você vier aqui na Igreja Universal e o seu problema não for solucionado, agora eu é que rasgo a minha Bíblia, não é mais aquele pastor, sou eu que rasgo a minha Bíblia. Porque se o meu foi, o seu certamente também será. Neste domingo, os bispos retornarão do Monte Sinai, trazendo a unção deste lugar sagrado para a sua vida. Nós vamos essa semana, domingo nós estaremos aqui de volta. Nós vamos subir o Monte Sinai e vamos consagrar o azeite, para que domingo que vem você possa receber da unção do Monte Sinai na sua cabeça.
O azeite que será consagrado no topo do Sinai chegará ao alto da sua cabeça através de uma unção especial. O Deus que desceu neste lugar, mudando a história do povo de Israel, é o mesmo que descerá sobre aqueles que creem e receberem esta unção. Neste domingo, a unção do Sinai, às 7h, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.